O Instituto de Pesquisas Espaciais e o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais identificaram uma área do território brasileiro em que as condições do clima são semelhantes às de um deserto. Um deserto no Brasil. E essa novidade, que tem relação com o aquecimento do planeta, tem a tendência de triplicar de tamanho nos próximos anos. A paisagem seca, quase sem verde em parte da região do Nordeste, é uma das características do semiárido brasileiro. Mas esse solo castigado pela falta de chuvas está passando por uma mudança que os cientistas e moradores perceberam. Pela primeira vez, pesquisadores identificaram uma área no país tão seca que tem o clima parecido com o de um deserto. Os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais observaram dados desde 1960. Eles compararam o volume de chuvas nesse período com a quantidade de água que evapora para a atmosfera e concluíram que as mudanças climáticas estão deixando a maior parte do país mais quente e seca. O estudo apontou que a região considerada semiárida no Brasil teve um aumento de 226 mil quilômetros quadrados de 1960 a 2020. E de 1990 a 2020, houve um surgimento de uma área de 5.763 quilômetros quadrados, equivalente ao Distrito Federal, que já pode ser considerada árida. Ela abrange 5 municípios da Bahia e um pedaço do município de Petrolina, em Pernambuco. Se atribui isso a muita mudança climática global. Ou seja, o aumento da temperatura faz que a atmosfera esteja mais apta para receber água e, com isso, o índice de aridez vai refletir precisamente essa maior demanda atmosférica. Um clima árido pode ser consequência da falta constante de chuvas ou do aumento da temperatura ou uma combinação dos dois. Com isso, o solo da região fica seco por mais tempo. Para estudar a situação, os cientistas usaram os índices previstos na Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação e avaliam que a região árida no Brasil pode triplicar de tamanho na próxima década. Essa área hoje identificada, de 5 mil quilômetros quadrados passe para 15 mil quilômetros quadrados. E mostrando então um processo acelerado da aridização, ou seja, uma mudança de clima no Brasil, especialmente na região semiárida. Uma situação que pode trazer problemas econômicos e sociais. Causa impactos nos setores produtivos do Brasil, dentre eles o setor de produção agrícola, seja ele de grande porte ou seja ele de pequeno porte de subsistência, como aquele na região semiárida, afetando sobretudo a população mais vulnerável da região semiárida. O Ministério do Meio Ambiente declarou que vai lançar ainda este ano um plano de combate à desertificação e que vai envolver o setor público e a iniciativa privada em ações para recuperar e proteger o semiárido e revitalizar as bacias dos rios. No Tocantins, aumentou a incidência de raios durante tempestades e isso tem causado prejuízos no campo. Esta fazenda em Paraíso do Tocantins perdeu 48 bois que se abrigaram debaixo de uma árvore durante um temporal no mês passado. Um prejuízo de R$150 mil. Esse tipo de situação se repete em muitas partes do Brasil. Em São João, sudoeste do Paraná, 34 bois desta propriedade morreram, 1/3 de todo o rebanho. Essa fazenda em Sena Madureira, no Acre, perdeu outros 16 animais. Nessa outra terra, no sul do Tocantins, o prejuízo ainda nem terminou de ser calculado. Aqui nesta fazenda, 2 raios caíram quase ao mesmo tempo, numa distância de 12 quilômetros um do outro. Um dos pontos atingidos foi este aqui, que estava lotado de bezerros e vacas. Aquela ali morreu na hora com a descarga elétrica. O seu Vilmar quase foi atingido. Corri para fechar o colchete, foi a hora que eu baixei para pegar o colchete que eu fui fechar, só senti o estralo e já veio o choque nas minhas costas. Aí o carro me atropelou, Aí quando eu ia para frente, aquele monte de vaca caindo e levantando, caindo, levantando. É possível ver as marcas do raio que atingiu o gado aqui na árvore. Olha, a descarga elétrica começou aqui em cima e desceu, se espalhando por todo o tronco. Os animais eram touros da raça Nelore, puros de origem. Foram 14 boi PO, aproximadamente do valor de uns 180 a 200 mil. A fatalidade fazer o quê, Coisa que vem lá de cima, só Deus mesmo, Nos últimos 2 anos, o número de raios praticamente dobrou no Tocantins. Aumento que, segundo os especialistas, tem relação com as mudanças climáticas. O aquecimento global, ele causa um aumento das temperaturas
e isso permite que uma maior quantidade de umidade fique presente na atmosfera. Tendo mais umidade, nós temos mais tempestades e, com isso, as tempestades ficam mais fortes. A situação é agravada com a presença do El Niño, que é outro fenômeno que tende a aumentar as tempestades. Quem passa por esse tipo de susto não esquece. Segundo ali, eu tinha pegado o pior. Foi um piscar de olho. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Eliana, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. Amanhã, uma frente fria avança pela Bahia e espalha chuva forte pelo estado. No sul, onde fica Porto Seguro, tem possibilidade de chover mais. Há previsão de chuva a qualquer hora em Salvador, em Barreiras, no oeste, região agrícola, e em Xorroxó, que fica no norte, região de clima árido. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais diz que é alto o risco de deslizamentos pontuais em encostas urbanas e as margens de rodovias, inclusive no Rio de Janeiro e no litoral paulista. Da Grande São Paulo à Serra Fluminense e até a zona da Mata Mineira também há potencial para alagamentos. Os temporais estão previstos nessas áreas e por outras regiões mineiras. Também pelo oeste de Pernambuco, pelo sul do Ceará, do Piauí, do Maranhão e do Pará, por grande parte de Mato Grosso, pelo norte de Mato Grosso do Sul, por Goiás e pelo Tocantins. Em Palmas e Goiânia, se chover os 30 milímetros esperados, vai faltar pouco para essas capitais atingirem a média do mês. Cuiabá, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro também estão na rota das fortes pancadas de chuva. Por isso, o calor diminui. As temperaturas variam de 25 a 29 graus à tarde, enquanto em São Paulo, apenas 22 graus. Em Campo Grande e Macapá, 28, 29. Em Rio Branco e Porto Velho, 31 e 32 graus. Nessas cidades, os meteorologistas também acreditam em algum período com chuva forte. Faz sol o dia todo, somente em Roraima e em parte do Rio Grande do Sul, incluindo Boa Vista, com 36 graus, e Porto Alegre, com 27. Já em Curitiba, esfria. Mínima de 15 graus, 18 seria o normal para janeiro. E máxima só de 19, longe dos 27 graus que costumam ser registrados nessa época. Durante a semana, as madrugadas ficam um pouco mais frias em Curitiba e também em São Paulo. As tardes podem ficar mais frescas também. Isso tem a ver com mais nuvens e chuva. Em contrapartida, Salvador e Palmas devem ter dias bem chuvosos por causa da formação de um corredor de nuvens carregadas, de quarta-feira até sábado, pelo menos. Uma boa noite, Renata e Bonner. Até amanhã, Eliana, obrigado. Obrigada. A seguir, o naufrágio com mortos e desaparecidos na Bahia. A Marinha e o Corpo de Bombeiros vão retomar amanhã de manhã as buscas de 2 vítimas de um naufrágio na Baía de Todos os Santos, na região metropolitana de Salvador. As autoridades confirmaram até agora 6 mortos. A embarcação do tipo Saveiro virou ontem à noite, por volta das 10 horas, na Baía de Todos os Santos. O mar estava calmo e o tempo era bom. O barco saiu da ilha Maria Guarda com destino à cidade de Madre de Deus, uma distância de cerca de 2 quilômetros. A ilha de Maria Guarda pode ser vista daqui, da orla de Madre de Deus. Os passageiros da embarcação tinham ido a uma festa lá, um evento já tradicional do verão com shows musicais, e estavam voltando quando o acidente aconteceu. É uma viagem de apenas 10 minutos. Segundo os sobreviventes, houve uma briga a bordo e na confusão várias pessoas foram para um lado do barco, que acabou virando. 5 corpos foram retirados do mar logo após o acidente. São 3 mulheres, um homem e um menino de 7 anos. O corpo de outra mulher foi encontrado hoje de manhã. 2 pessoas ainda estão sendo procuradas. Alice Maria dos Santos, de 6 anos, e um primo dela, Wanderson Queiroz, de 42 anos. As buscas começaram ontem à noite e seguiram pela madrugada. 4 pessoas feridas foram levadas para hospitais de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana. O terminal náutico de Madre de Deus é a base das operações de busca. 38 bombeiros, entre eles mergulhadores, vasculham as áreas próximas ao local do acidente. A estratégia que nós utilizamos é de fazer uma varredura geral na Baía e
cada momento onde é percebido material à deriva, fruto do naufrágio de embarcação, é um sinal forte de que pode ter vítima naquele local, e aí a gente utiliza todos os recursos de mergulho para realizar a busca subaquática. O comandante, que também é dono do barco, sobreviveu, mas, segundo a polícia, sumiu depois do acidente. Ele perdeu uma filha e um neto no naufrágio. A embarcação não tem autorização para transportar passageiros. É uma embarcação para recreação da pessoa. Ela não poderia estar, de forma alguma, transportando para passageiros de forma comercial. Além disso, o barco estava superlotado. De acordo com a Polícia Civil, a capacidade é de 10 pessoas. O número de pessoas a bordo ainda é incerto. O Corpo de Bombeiros tinha uma relação de passageiros com 26 nomes. Seu Aloísio conseguiu se salvar e ajudou no resgate de outras pessoas. O filho dele, Rian, de 22 anos, não sobreviveu. Eu não consegui salvar meu filho. Tá mais me doendo. Eu não sei nem mais o que falar, o que sentir. Uma comitiva liderada pela ministra dos Povos Indígenas está no sul da Bahia para acompanhar um conflito entre fazendeiros e pataxós que deixou um morto e feridos. A ministra Sônia Guajajara e a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, além de representantes dos Ministérios da Justiça, do Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos e da Saúde, desembarcaram pela manhã em Ilhéus. Eles visitaram os indígenas feridos no confronto e seguiram para o enterro do corpo da indígena Maria de Fátima Muniz de Andrade na reserva Caramuru Paraguaçu, na cidade de Pau-Brasil. A ministra afirmou que é preciso rever a demarcação de terras na região, incluindo a área disputada. E nós estamos aqui para dizer, do nosso compromisso de continuar apoiando e, fazendo com que essa demarcação das terras indígenas aconteça. É preciso que haja, uma correção da área demarcada. No sábado, indígenas da etnia Pataxó tentaram invadir uma fazenda em Itapetinga. Eles reivindicam a demarcação da área. Fazendeiros armados reagiram. A polícia retirou os pataxós que tentaram invadir o local novamente ontem. Houve novo confronto. Maria de Fátima Muniz de Andrade morreu no local e outros 8 indígenas ficaram feridos, além de um fazendeiro. Um fazendeiro de 20 anos e um PM da reserva foram presos em flagrante. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia já reforçou o policiamento na região. Hoje, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia lamentou os graves fatos ocorridos. Afirmou que enviou inúmeros ofícios alertando sobre o perigo iminente de conflito e que orienta os produtores a atuarem na defesa dos seus interesses rigorosamente dentro dos limites da lei, sem extremismo ou violência. 2017 e 2019, indígenas das etnias Camacãs e Imborés chegaram a invadir uma fazenda. Alegaram que a terra era lugar sagrado. Nessas duas situações, eles foram retirados do local. No fim do dia, o governo da Bahia anunciou a criação de um grupo com o objetivo de propor soluções para a questão fundiária. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomendou o uso de câmeras corporais pelas polícias em todo o Brasil. Elas mostram o que normalmente a gente não vê: o registro em tempo real de uma abordagem da polícia. As imagens que ajudam a dar mais transparência às ações policiais ainda são um recurso pouco usado no Brasil. A adoção de câmeras nos uniformes dos policiais agora é uma recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, um órgão ligado ao Ministério da Justiça. É uma nova tecnologia com um custo ainda muito elevado. É preciso estudá-las, é preciso que os estados possam adotá-la com calma na medida das suas possibilidades materiais. Por isso que não foi já indicada como uma obrigação, mas como uma recomendação. De acordo com o texto publicado hoje no Diário Oficial da União, o registro em áudio e vídeo das abordagens policiais ajuda a dar mais transparência e legitimidade às ações dos agentes, protege a integridade do policial, garante a preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos,
serve como prova na apuração de possíveis excessos e ajuda no controle externo da atividade da polícia. Mas não basta só instalar as câmeras. O Conselho também orienta como os equipamentos devem ser usados e recomenda que eles funcionem com acionamento automático e que as gravações não sejam interrompidas durante todo o turno do agente. O documento detalha ainda por quanto tempo as imagens devem ficar disponíveis. A orientação é que o conteúdo das gravações seja guardado por 6 meses. Por enquanto, as câmeras corporais só fazem parte da rotina da polícia de poucos estados do país: Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. No Rio, a determinação para o uso das câmeras partiu do Supremo Tribunal Federal. Foi uma das medidas do ministro Edson Fachin para diminuir a letalidade policial no estado. No dia 8 de janeiro, policiais do BOP, a tropa de elite da PM do Rio, estrearam as câmeras nos uniformes. Até agora, 12 mil câmeras já estão sendo usadas por 38 batalhões da PM no Rio. E hoje, policiais civis da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais, também começaram a usar o equipamento. Esperamos nós que, a partir de agora, avancemos mais rapidamente na implementação desta política pública, que é uma política de promoção de direitos humanos. A seguir, a nova política do governo para o setor industrial. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou pela 3ª vez o mandato do governador Antônio Denário, do Progressistas, por abuso de poder político e econômico e determinou a inelegibilidade dele por 8 anos. A defesa do governador vai recorrer e ele continua no cargo. No ano passado, o TRE cassou o mandato de Antônio Denário por distribuir cestas básicas em período eleitoral e por fazer reformas em casas de eleitores. Esses processos vão ser julgados no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Lula oficializou hoje a nomeação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir do dia 1º de fevereiro. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal substitui Flávio Dino, que vai ser empossado no STF. O presidente Lula sancionou hoje o orçamento federal deste ano com vetos. O corte foi direto nas emendas de comissão. O presidente Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais, recursos para obras e projetos indicados pelas comissões permanentes do Congresso e que não são de pagamento obrigatório, ou seja, o governo federal pode não liberar parte do dinheiro se precisar equilibrar as contas. A lei do orçamento foi aprovada pelo Congresso no fim do ano passado, com um valor total de emendas parlamentares de 53 bilhões de reais. Um acordo político foi feito para manter as emendas de comissão em 11 bilhões de reais, mas os parlamentares aumentaram a verba em 5 bilhões e 600 milhões. Depois da reunião de hoje, que tratou da sanção, o relator do orçamento, deputado Luiz Carlos Mota, do PL, disse que vai negociar uma saída. É isso que nós vamos tentar construir até a próxima sessão do Congresso. Logicamente, se não achar uma solução, o objetivo dos parlamentares é, logicamente, que derrubar o veto. O presidente Lula sancionou o fundo eleitoral, recurso para o financiamento das campanhas municipais deste ano. A verba saltou de 939 milhões de reais para 4 bilhões e 900 milhões de reais, mais que o dobro do que foi gasto nas eleições municipais de 2020. Durante a tramitação do orçamento, os parlamentares cortaram 6 bilhões de reais da verba do PAC. O programa de obras do governo federal foi reduzido de 61 bilhões de reais para 55 bilhões. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o governo decidiu fazer o corte porque a arrecadação deve ser menor com a inflação mais baixa do que o previsto e que não há previsão de quanto do dinheiro deverá ir para o PAC. Isso é para acomodar recursos no orçamento, não necessariamente no PAC. E é em decorrência de uma circunstância, uma inflação menor
impõe uma receita menor. O governo tem que fazer ajuste dos recursos nas diferentes áreas de governo. Segundo o Tribunal de Contas da União, o ajuste do governo precisaria ser maior. Cálculos do TCU indicaram que o rombo no orçamento pode passar de 50 bilhões de reais. A equipe econômica afirma que as contas estão em equilíbrio, com despesas iguais às receitas. O governo anunciou hoje 300 bilhões de reais até 2026 para alavancar a indústria nacional. O plano foi apresentado ao presidente Lula e estabelece metas até 2033, voltadas especialmente para áreas estratégicas com maior impacto social e econômico no país. O projeto é do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, comandado pelo vice-presidente e ministro da área, Geraldo Alckmin, com a participação do setor produtivo e da sociedade civil. Em 3 anos, serão investidos 300 bilhões de reais. A maior parte sairá do BNDES. Além das linhas de crédito e financiamento, o programa prevê ações regulatórias e uma política de obras e compras públicas em 6 áreas principais: saúde, agroindústria, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, tecnologia, bioeconomia e meio ambiente e defesa. Entre as metas está ampliar a participação da produção nacional de 42% para 70% em medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, aumentar a participação da agroindústria no PIB e alcançar 70% de mecanização nos estabelecimentos de agricultura familiar. Reduzir o tempo de deslocamento dos brasileiros de casa para o trabalho em 20%. E reduzir em 30% a emissão de gás carbônico na indústria, ampliando o uso dos biocombustíveis nos transportes. Hoje, o dólar comercial atingiu a maior cotação desde outubro do ano passado, R$ 4,98. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira caiu 0,81%. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada para Universidades Públicas e Institutos Federais. São 264 mil vagas. O candidato precisa ter feito a prova do Enem no ano passado, sem tirar 0 em redação. A primeira chamada é em 30 de janeiro. A seguir, os efeitos da desistência de um pré-candidato na eleição americana. Famílias de reféns do terror Hamas protestaram hoje dentro do parlamento israelense contra a demora na libertação dos parentes. O exército de Israel informou que está intensificando as operações na maior cidade do sul da faixa de Gaza. A semana começou com ataques aéreos e operações terrestres na região. Os hospitais ficaram lotados. Rabi disse que esperou a noite toda por uma ambulância. Algumas pessoas cavaram covas improvisadas no terreno do maior hospital em funcionamento na faixa de Gaza. A noite passada foi horrível, diz Abdel Karim. Os bombardeios não pararam um minuto. Ao menos 50 pessoas morreram no ataque, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que também afirmou que já são 25.295 palestinos mortos em Gaza desde o início da guerra. O exército de Israel afirmou hoje que 50 integrantes do grupo terrorista Hamas foram mortos em combates terrestres no sul de Gaza. E também que 3 soldados israelenses morreram. Em Al-Mawazi, funcionários relataram que soldados israelenses prenderam médicos dentro de um hospital. Israel acusa o Hamas de operar dentro de hospitais em Gaza. Hoje, o jornal americano The New York Times publicou uma compilação de dados feita a partir de relatórios das Nações Unidas baseados em dados das autoridades locais de Gaza, controlada pelo Hamas. O gráfico mostra que do início de dezembro até agora caiu quase pela metade o número de mortes diárias de moradores de Gaza. E desde o pico de morte, no final de outubro, a queda foi de quase 2/3. O jornal destacou que no último mês, os Estados Unidos e outros aliados têm pressionado Israel para que adote um plano de batalha focado em diminuir o número de mortes de civis em Gaza. De acordo com o jornal, o argumento tem apoio inclusive de oficiais israelenses.
Depois disso, Israel reduziu a presença de tropas no norte da região. Hoje, ministros das Relações Exteriores europeus se reuniram com líderes palestinos e israelenses na Bélgica. O chefe da diplomacia da União Europeia disse que o plano de Israel para destruir o Hamas não está funcionando e que a Europa precisa se esforçar para buscar a solução de 2 estados, que prevê a criação de um Estado palestino que conviva em segurança com o Estado de Israel. Nos últimos dias, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou mais de uma vez que não vai aceitar a criação de um Estado palestino depois do fim da guerra. Josep Borrell destacou que é preciso haver diálogo, mesmo que haja discordância, e que Israel precisa esclarecer que outras soluções tem em mente. Dentro de Israel, a sociedade também tem pressionado cada vez mais o primeiro-ministro. Hoje, parentes de reféns que ainda estão sob poder dos terroristas em Gaza interromperam uma sessão do parlamento em Jerusalém para protestar. Eles pediram que os parlamentares se esforcem para trazer os reféns de volta. Ontem, o primeiro-ministro veio e disse que não vai fazer um acordo, afirmou um deles. Que direito ele tem de não negociar um acordo? Nos Estados Unidos, a desistência de um pré-candidato do Partido Republicano à eleição presidencial deste ano movimentou as campanhas dos concorrentes que seguem na disputa. A corrida afunilou. Ron DeSantis anunciou apoio ao ex-presidente Donald Trump depois de desistir da pré-candidatura ontem. Agora, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, tenta conquistar os votos dos republicanos que rejeitam o ex-presidente. A próxima etapa das prévias republicanas é amanhã, aqui em New Hampshire, no nordeste do país. É um estado onde os eleitores tendem a preferir candidatos mais moderados. Nikki Haley reforçou o corpo a corpo e, depois da desistência de Ron DeSantis, marcou 5 comícios, como aqui neste hotel. Ele tem o apoio do governador de New Hampshire, Chris Sununu. Mas isso não significa que a disputa no estado será fácil para ela. Mesmo com o apoio dos republicanos mais moderados, as pesquisas feitas antes de Ron DeSantis desistir já apontavam para uma vantagem de Donald Trump superior a 10 pontos. Hoje cedo, o ex-presidente esteve mais uma vez em um tribunal em Nova York, onde responde a um processo civil por difamar a escritora Elizabeth Jean Carroll. Mas a audiência foi adiada por problemas de saúde de uma advogada de Trump e de um jurado. À noite, Trump tem um comício marcado em New Hampshire. É mais um episódio de uma campanha que se divide entre os palanques e os tribunais. O ex-presidente também é réu em 4 processos criminais, nos quais responde a 91 acusações. Agora tem a estreia de Renascer. O Jornal da Globo é depois do BBB. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui que fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Brighton e Wolverhampton pela 21ª rodada do campeonato inglês. E nesse vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida. As principais últimas notícias da equipe do Brighton e também as últimas informações da equipe do Wolverhampton. O Brighton, que vem de empate na rodada passada e atualmente é o 8º colocado, busca uma vitória hoje jogando em casa para poder tentar se aproximar do G4. Já o Wolverhampton, que vem numa crescente, são 3 vitórias consecutivas, também vem em busca de mais uma vitória, porque também mira o grupo dos 4 primeiros colocados. Então, se você é torcedor do Brighton ou torcedor do Wolverhampton, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo seu palpite, porque nesta segunda-feira o Brighton recebe o Wolverhampton em jogo válido pela 21ª rodada do campeonato inglês. O jogo acontece no Amex Stadium às 4h45 da tarde, no horário de Brasília. O Brighton é o 8º colocado do campeonato inglês. Na última rodada a equipe empatou com o West Ham. O time acumula uma vitória, 3 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. Contra o Wolverhampton hoje, Andigra, Mitoma, Enciso, Fati, Lantei, Marsh, Veltman estão fora e o Igor é dúvida.
provável escalação hoje do Brighton deve ter o Steele, Hedgewood, Van Heck, Dunk, Stupna, Ross, Gilmore, Milner, Buonanotte, Welbeck e o Pedro. Já pelo lado do Wolverhampton, o Wolverhampton ocupa a 11ª posição no campeonato inglês. Na última rodada a equipe venceu o Everton. Ao contrário das expectativas criadas no início da temporada, o Wolverhampton faz boa campanha e no momento estabeleceram uma distância confortável para a zona de rebaixamento. Contra o Brighton hoje, Aït-Nouri, Hayang, John, Traoré e João Gomes estão fora da partida. Portanto, a provável escalação do Wolverhampton deve ter o Sá, Kilman, Dawson, Bueno, Semedo, Lemina, Deutsch, Sarabia, Neto e o Matheus Cunha. Atualmente hoje o Brighton é o 8º colocado, 20 jogos disputados e 31 pontos conquistados. A campanha do Brighton é de 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. A equipe marcou 38 gols, sofreu 33 e tem um saldo positivo de 5 gols. Já a equipe do Wolverhampton é a 11ª colocada, 20 jogos, conquistou 28 pontos, tem campanha de 8 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. A equipe marcou 30 gols, sofreu 31, então tem um saldo de -1. Na rodada passada, o Brighton foi lá no estádio Olímpico de Londres e ficou no 0-0 contra a equipe da casa, o West Ham. Já a equipe do Wolverhampton, na rodada passada, jogou em casa no Molineux Stadium e fez 3-0 no Everton, com gols de Kilman, Matheus Cunha e Dawson. Aí na próxima rodada, a equipe do Brighton vai jogar fora de casa, vai jogar no estádio Kenilworth Road e vai enfrentar a equipe da casa, que é o Luton Town. Esse jogo está marcado para acontecer terça-feira, dia 30 de janeiro. Já a equipe do Wolverhampton, na próxima rodada vai jogar em casa, joga no Molineux Stadium e vai receber a equipe do Manchester United. O jogo é marcado para acontecer quinta-feira, dia 1º de fevereiro. São jogos aí válidos pela 22ª rodada do campeonato inglês. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.